que o dono uma vez me encontrou e ele me falou, cara, você me ajudou a ficar milionário. Eu lembro que com uma publicidade sua, que na época eu paguei 10 mil reais, você me fez 2 milhões em um stories, em uma plataforma. O seu case bem curioso, porque você tá em alta, digamos assim, desde sempre. Sempre tive muita facilidade de vender, porque eu sou muito verdadeira. Igual você falou, você tá há muitos anos e sempre em alta. Exatamente por isso. Porque as pessoas que elas criam protótipos, personagens, elas vão cair uma hora. Porque as pessoas vão perceber. Porque você basicamente sempre entendeu as plataformas e conseguiu atrair atenção produzindo muito. Como funciona na sua cabeça isso? O que faz vender com naturalidade é a sua vida real. Então, se as pessoas sacarem que você tá vendendo, aquilo ali vai ser ruim. E com esse universo de infoprodutos, é que tem centenas de cursos de como vender um curso. Quantos cursos tem sobre como entregar? Não tem. Tipo, eles não se importam. Às vezes os caras lançam sem nem ter criado o produto. É muito doido. Só que é por isso que o digital tá morrendo. Exato. O digital tá morrendo cada vez mais. Aqui é @João Pedro e a minha expectativa para esse episódio é entender como a Mayra Card construiu um império através de conteúdo e conseguiu, com esse império, criar métodos, vender produtos high ticket. Antes existia esse termo, cara, uma consultoria a 300 mil reais. Então quero muito aprender como funciona a mente dessa artista, empreendedora e mãe, lista gigante. Obrigada. Aqui é @Mayra Card e a minha expectativa é conseguir atender, entregar ali tudo que você quiser espremer de mim com maior dedicação e amor e transparência, e todos os pontos que você precisar perguntar pra mim, que eu puder agregar e ajudar na vida de quem tá assistindo, com certeza farei. Eu fui pioneira em muitas coisas, em muitos negócios, em muitas empresas, e eu tô, acho que há 20 anos, né, no mercado de uma maneira linear. Então acho que eu tenho muito a agregar aqui pra você, tomara que eu consiga. Bom, o papo tá muito bom, então não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E se você está assistindo isso pelo Spotify, dá 5 estrelas. E você já sabe, se esse episódio alcançar 50 comentários, vai ter lá o resumo da nossa IA do Fernando. Vai mandar lá pra vocês. Porque, cara, sério, teve muito insight, teve uma aula aqui de experiência do cliente. Então já deixe seu comentário. Bora pro episódio. ROI Hunters! Estamos começando mais um ROI Hunters, o podcast que a gente aprofunda bastante em marketing, estratégia. Hoje temos uma convidada mais do que especial, Mayra Card Negro. É um prazer estar aqui com você. O prazer é meu. Esse aqui, pra mim, é um dos ROI Hunters mais difíceis, porque você é uma pessoa que fez tantas coisas que é difícil. Eu acho que todo mundo conhece seu nome. Acho que no Brasil, acho que é quase impossível ter alguém que nunca ouviu falar de você. Mas acho que eles não têm dimensão da quantidade de negócio, a quantidade de resultado que você já gerou. E pra começar, a gente tem uma pergunta clássica aqui no ROI Hunters, que ela é o seguinte: qual foi a coisa que você fez que mais gerou ROI? Pode ser uma campanha de marketing, pode ser o que vier na sua cabeça. Você sabe que você vai se surpreender com o que eu vou te responder, porque vai ser uma resposta um pouco de tudo. Eu não lançava, eu não fazia lançamento. Eu demorei muito tempo para fazer o lançamento. Eu já tinha o maior programa de emagrecimento do Brasil e eu me recusava a fazer lançamento, porque eu tinha filas de espera de 6 meses. Eu fazia sem saber que eu estava fazendo lançamento, porque na verdade eu nunca investi em nada. E eu tinha muita dificuldade de fazer um lançamento, porque eu tinha medo de abrir para o grande público e perder a qualidade de entrega do produto. Eu era já muito conhecida, como você falou, todo mundo já conhece, porque a minha vida se divide em fama e o meu lado de empresária. Então a grande maioria das pessoas me conhece pelo lado da fama. Eu sou uma artista, mas as pessoas sabem pouco do meu lado empresária, né? E aí, quando eu resolvi entrar no meio, né, de certa forma ali do lançamento, eu fui muito relutante, falei, não sei se é isso que eu quero, tal. E no meu primeiro lançamento voltou 23 vezes o que eu investi. E eu, assim, completamente sem querer fazer. E aí eu já fiquei meio apavorada. Eu falei, não é isso que eu quero alcançar esse tanto de gente e tal. Mas tudo que eu fiz sempre voltou muito, desde as minhas próprias campanhas dos meus próprios negócios. Eu sempre sou muito boa de retorno, até campanhas de outras marcas. Por exemplo, a Avianca me contratava para eu fazer uma publicidade como artista, e eu derrubava o site deles, porque eu vendia
muito em Uhum. poucos segundos. E aí a gente sempre teve esse problema. Tanto que quando eu vou fazer lançamento, eu tenho que sempre reforçar muito as minhas plataformas, porque o meu alcance é de uma vez. Meu público é muito desesperado. Então eles compram assim tudo muito rápido. E aí a gente tem isso dessa compra inicial de tudo. Eu vou anunciar um produto de cabelo. Por exemplo, tem um produto da Vitabi, que é um Uhum. produto de cabelo de gummy hair e etc. Que o dono uma vez me encontrou, o Júnior e a Regiane, e ele me falou: "Cara, você me ajudou a ficar milionário". Eu lembro que com uma publicidade sua, que na época, isso em 1900 bolinha, eu paguei R$ 10.000, você me fez 2 milhões em um stories, em uma plataforma. Então eu sempre tive muita Uhum. facilidade pra ROI, seja pra mim, seja pras marcas. Isso nunca foi um problema pra mim. O que para os empresários é meio tipo: "Uau, como, né? Você traz Sim. 40 vezes mais dentro de tudo que você faz". Por conta da audiência, que eu acho que é muito importante. Dá pra abrir vários loops daí do que você falou, mas partindo do princípio ali da audiência, eu acho o seu case bem curioso, porque você tá em alta, digamos assim, desde sempre, né. Enquanto é muito comum o alguém ter o seu auge de crescimento e aí depois, não necessariamente estar em Sei. declínio, mas ou pelo menos Sim. estagnar, até porque você tá aqui, pô, mais de 15 anos criando conteúdo. A gente teve várias plataformas que surgiram e morreram, a gente Sim, teve mudanças, e nem todo mundo consegue se adaptar a novos formatos, total. e não é o seu caso, né. Tanto é que agora, assim, recentemente no TikTok, o que você tá fazendo tá revolucionando, mas você fez isso desde o começo, assim, uma das primeiras pessoas a usar Uhum. stories, acho que Snapchat também, né, você era muito Snapchat, forte. Eu lembro, da minha irmã falando do seu programa e sonhando em comprar, sei lá, 2017, 2018, tipo, Sim, enquanto e de fato, não era época de lançamentos ainda, mas já sim, existia. sim. Como queria abrir um pouco da sua cabeça, como você faz? É intuitivo, é intencional, você entende porque você basicamente sempre entendeu as plataformas e conseguiu atrair atenção e produzindo muito. Como funciona na Uhum, sua cabeça isso? sim. Eu sempre tô atenta ao que Uhum, está acontecendo e o fato de eu ter vindo da época impressa, eu digo assim, uhum. né, eu sou da época de revista, de capa de jornal, que quando saiu uma notícia sua, imprimiam e ficava 30 dias falando sobre a mesma coisa. Sou da época da televisão que só tinham 4 canais, Sim. Manchete, Record, Globo e tal. E a época que a audiência da Globo era gigantesca. Uhum. Então quando eu comecei a ficar eu trabalho desde os 19 anos na TV, eu sou jornalista por formação Uhum. e trabalhei na Record, que foi um dos meus primeiros trabalhos. Depois eu trabalhei na SIC Na em SIC, sim. Portugal. Então eu tenho uma trajetória de jornalista e de televisão que me faz ter uma narrativa muito boa, né, eu Uhum. conheço, eu domino a narrativa de modo geral por conta do jornalismo, e isso facilita em qualquer rede, de certa forma. Fora isso, eu, consegui entender, as mudanças e acompanhar, porque a mudança da internet, da comunicação de modo geral, ela é como moda, ela é como roupa. A calça boca de sino ela vem, depois ela fica um tempão sem, depois ela volta no mesmo formato. A bolinha vem, depois ela vai embora, depois ela volta no mesmo formato. Então se você aproveitar ali o que você tem dentro do seu Uhum. guarda-roupa, você consegue usar em vários períodos. E a comunicação é a mesma coisa, não existe uma super invenção, um super modelo, é sempre igual. A gente tinha ali a plataforma de Orkut, a 1900 Hã. bolinha. O que que ela tinha? As comunidades, as pessoas precisavam se sentir pertencendo, parecendo a alguma coisa. E eu, como estudo muito psicologia, Uhum. psicoterapia, eu entendo muito do ser humano, o que o ser humano precisa, o que ele quer, aonde ele se sente ouvido, aonde ele se sente acolhido. Depois do Orkut veio o Facebook, que começou a fazer um sucesso. Depois veio o Instagram, e aí o Instagram começou a cair e veio o TikTok, que agora Uhum. tá muito mais em alta que o Instagram. Porque o Instagram, cobra muito das pessoas e entrega pouco. Então virou só uma plataforma de venda, e as pessoas que estão no Instagram, o grande público, ele não tá ali nem para comprar e nem para vender, ele tá ali para consumir o dia a dia, que é o que vende. O que faz vender com naturalidade é a sua vida real. Então se as pessoas sacarem que você tá vendendo,
aquilo ali vai ser ruim. Por que que novela faz tanto sucesso ainda hoje, né? Mesmo diminuindo? Porque a vida das pessoas, são as pessoas fofocando, querendo saber da vida das pessoas. Então, se você conseguir, juntando tudo que eu te falei com a moda que vai e vem, entender que a novela, ela é o que tem que estar na sua plataforma de venda, você vai vender qualquer coisa. Então, você faz uma novela da sua vida, só que uma novela real, da mesma maneira e com as mesmas facilidades que tem uma novela da Globo e que tinha no Snapchat e que tem nos stories e agora tá no TikTok. Como que eu mixo isso com a intencionalidade de venda? Porque desde o começo você tava ali não como um influenciador que ele é, digamos assim, adicto por views, né? Porque se você vê, assim, Sim, o influenciador, ele fala assim, se eu tive milhões de views, tá tudo certo. E ele normalmente não tem um produto, não pensa nisso, você sim, desde o começo já tinha sim. seus negócios. Como você conectava isso até pra narrativa funcionasse de venda? E eu compreendo o que você fala, até porque veio na minha cabeça, quando você tava falando, a CIMED. Tipo, quando eu olho, Aham. sei lá, o TikTok do João Adib, ele tá vivendo a vida dele. Ele não tá A lá. Carla também, A né? Carla também. Eles não estão lá tentando vender remédio, mas ainda assim, sempre quando eles põem um produto, vende muito. Então, pra mim, Exato. conectou, fez sentido. Total. E você já faz isso desde O sempre. velho da van. O velho da van. São os mesmos, exatamente. Porque as pessoas, elas estão sentindo cada vez mais, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, falta de pessoas de verdade. Uhum. O mundo digital veio muito forte na pandemia e as pessoas não tinham outra opção, por isso elas aderiram, só que criou um monte de gente de mentira. A grande maioria das pessoas que estão no digital, elas mostram o que elas não vivem. E as pessoas sentem isso. Você sente que é artificial. Você sente que é um monte de gente que acabou de ganhar dinheiro agora, bancando professor, ensinando algo que não está vivendo. Então, aonde que as pessoas podem perceber se aquilo ali é real ou não? No dia a dia. Desde a coisa mais simples até a mais complexa que você faz. Enquanto você fica muito montado, muito professorzão, você causa um distanciamento com o público e você vende com mais dificuldade. Por exemplo, a Tânia Bulhões, ela teve uma dificuldade agora Uhum. com a coisa das xícaras, né? Ela demorou 30 dias para se pronunciar e para se explicar. Aquilo foi péssimo para a Não, foi marca horrível. dela. O nome é Tânia E Bulhões. ninguém nem comprou, né, a explicação. Exato. Então, assim, ó, quando aconteceu o que aconteceu, se ela tivesse vindo com a cara normal de Tânia Bulhões e falado, gente, deixa eu explicar o que aconteceu, e explicado, era muito normal, mas ela demorou 30 dias e mandou uma outra pessoa vir explicar que não era a Tânia Bulhões. Uhum. Você compra a Tânia Bulhões, você quer ouvir o quê? A explicação da Tânia Bulhões. Então, eu acho que esse distanciamento, tanto das marcas quanto dos empresários, faz com que as pessoas se distanciem e queiram menos, queiram consumir menos, tenham mais dificuldade de vender. Eu sempre tive muita facilidade de vender, porque eu sou muito verdadeira. Se eu falo isso aqui é bom, mas se for ruim, eu vou falar que é ruim, sem problema nenhum. Tem um lado ruim, lógico disso, né? Tudo tem o seu contraponto, é uma escolha. Mas tem um lado muito bom. Eu não consigo fazer publicidade do que é ruim. Eu não consigo vender para uma outra pessoa o que é ruim. Eu não negocio os meus valores. E eu não tô falando que isso é uma verdade absoluta. Quem faz ou quem quer fazer, tá tudo certo. Eu não consigo. Porque eu acho que isso não dura. Igual você falou, você tá há muitos anos Uhum. e sempre em alta. Exatamente por isso. Porque as pessoas que elas criam protótipos, personagens, elas vão cair uma hora. Porque as pessoas vão perceber. Na época que eu estava contratando nutricionistas para o meu programa, tinha uma nutricionista muito famosa, vegana. E eu sentei com ela para conversar e ela estava na época assim, bem famosinha, bem estourada. E a gente foi sentar para almoçar e ela pediu um peixe. Aí eu falei, uai, você não é vegana? Aí ela, não, sim, mas de vez em quando eu como peixe, porque você sabe que precisa. Mas ali, pra mim, acabou, eu não contratei mais ela. Mas isso acontece muito na vida de verdade. E as pessoas, por mais que você não mostre, elas sacam que aquilo ali não é a tua verdade. E eu não tinha dificuldade de falar de emagrecimento, porque eu vivia isso, eu vivo isso até hoje. Eu não como açúcar, eu nem tenho mais programa de emagrecimento, que eu resolvi fechar, mas eu não como açúcar, eu não como glúten, eu não bebo álcool. Essa é a minha verdade. Então é fácil pra mim vender aquilo que eu acredito. Eu acredito que as pessoas estão num movimento de o que dá mais dinheiro? Então eu quero fazer o que dá mais dinheiro. Só que se você não se apaixonar pelo que dá mais dinheiro, você pode até buscar porque dá mais dinheiro, mas no caminho você tem que se apaixonar por isso. Porque se você não se apaixonar por isso, o teu cliente saca que não é a tua vida. Como é que você vai contratar um dentista que tem um dente podre? Uma cabeleireira que tem um cabelo ruim?
uma nutricionista que não consegue dar conta do próprio sobrepeso. Então você não passa autoridade pelo que você não vive. Pra mim é muito fácil, dentro da minha rotina, dentro do meu dia a dia, vender. Porque as pessoas falam, não, mas eu já tô vendo isso há muito tempo. Ela realmente vende isso. O que as pessoas têm mais me pedido agora, que eu tô em obra na minha casa, é, por que você não vai mexer com isso? Por que você não vai construir casa? Porque eu falei, não, mas é um job, se eu quisesse eu poderia. E não ia ser artificial, porque todo mundo ia falar, não, mas ela tá adorando, é ela. Então eu acho que as oportunidades e os negócios, elas estão aí o tempo inteiro. Se você conseguir sacar o que tá funcionando, o que você gosta, o que o seu público se identificou, é muito mais fácil. Você até falou da sua obra lá, e eu tenho visto você bastante no TikTok, na minha timeline. Nem é o tipo de conteúdo que aparece pra mim, mas você vai lá. E são vídeos longos, assim, 7 minutos, 8 minutos, 15. 10 minutos. Que normalmente as pessoas Não se. assistem, né? Não é nem só isso, né? Os gurus não recomendavam fazer isso. Todo mundo falava, faça o vídeo mais curto possível. Sim. Tinha gente que até falava assim, pô, faz um loop de 5 segundos, porque aí vai dar mais view. Você tocou num ponto importante. É isso. As pessoas ficam procurando metodologias que funcionam para todo mundo, mas não é assim. Existem criadores de grandes invenções. Quando eu criei meu programa de emagrecimento, não existia nada igual no mercado. Por isso que fez tanto sucesso. E eu fui contratada por R$300 mil. Pela Anitta, pela Cléo Pires, mulheres, Débora Seco, mulheres muito bem-sucedidas, famosas, que pagaram para entrar no meu programa e pagaram caro. Por quê? Por que eu consegui algo tão diferente que ninguém conseguiu? Porque eu pensei diferente do que todo mundo estava pensando. Então, quando eu criei meu programa de emagrecimento, eu criei a parte do nutricionista, a parte do personal, a parte do psicólogo e pensei num novo modelo. Então, quando alguém diz faz em 2 segundos, mas isso é para pessoa. Será que para você faz sentido? Eu consigo prender uma pessoa em 15 minutos num conteúdo legal. Então, se você consegue prender em 15 minutos, para você vai ser diferente. Se eu ficar só copiando Ctrl+C, Ctrl+V de metodologia, eu nunca vou ser pioneira em nada. Eu nunca vou criar nada. Esses dias a GK me ligou. Ela falou, amiga, o que você tá fazendo no TikTok? Me dá o contato da sua equipe de videomaker, porque eu quero fazer igual, porque só dá você no TikTok. Eu falei, não tem equipe, meu bem. É a minha nora que grava, às vezes é a minha cunhada, às vezes é o meu marido, às vezes sou eu. Não tenho equipe de gravação de TikTok. Tipo, não é uma agência que tá fazendo isso. Não é uma agência que tá fazendo. Ela falou, sério, eu jurava que você montava roteiro, que era uma agência. Eu falei, não, é a minha vida como ela é. Eu cato o celular e vou. Às vezes eu quero gravar aqui, eu saco. Às vezes eu falo, grava, amor. Grava a Tuane, que é minha nora, que tá sempre comigo. Grava a Marcela, que é a madrinha da minha filha. Quem tiver, grava. Então, assim, eu acredito muito nisso, que a gente precisa ficar muito atento no que faz sentido pra gente. Porque o que faz sentido pra você, às vezes não vai fazer pra ninguém. E às vezes você vai mesmo ser disruptivo. Você vai criar algo, inventar algo que todo mundo vai falar, nossa, mas como criou? Não ficou só imitando. Não que não seja importante você ter metodologias e seguir as métricas que já funcionam, principalmente para vocês empresários. Eu sei que isso é importante, mas não se prenda só nisso, senão também você não vai ser pioneiro em nada. Perfeito. E dá pra fazer vários loops aqui. Primeiro, você vendeu esse high ticket antes de ter esse nome de R$300 mil a consultoria, e você tinha seu programa de emagrecimento, que pelo que você me falou aqui em off, o último dado que eu tinha era 800 mil, mas já me atualizou que você atendeu 1 milhão de clientes. As pessoas não têm essa dimensão. Cara, que empresa no Brasil tem 1 milhão de clientes? Exato. Você começou com o programa mais caro? Como você começou? E eu queria muito entender como era a entrega, porque eu vi, acho que tinha 4 profissionais sempre, era isso? A pessoa tinha... À Então, disposição. me explica como era essa entrega. Sim. Foi o seguinte, eu vim de uma família de italiano, que come-se muito, que tudo que a gente vive é em volta da mesa, com muito macarrão, molho, etc e tal. Então, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu adquiri um câncer de tireoide e tive que mudar completamente a minha vida. Ali, o médico falou que eu viveria com remédio do coração pro resto da vida e tinha que fazer iodoterapia e etc. Ali eu resolvi mudar a minha alimentação. Porque eu entendi, descobri, porque eu não sabia. Eu era do tipo que comia 23 pedaços em rodízio de pizza e fazia competição e achava o máximo. Então eu realmente não tinha consciência. Quando eu entendi que a alimentação deixava a gente doente, eu mudei porque eu precisava me curar. Então eu fui o meu primeiro case, digamos assim. Só que nunca imaginei na minha vida trabalhar com isso. Eu era comunicadora, jornalista, tinha um programa de apresentação na SIC e comecei a trabalhar na Poker Stars como repórter, Nossa, viajando o mundo todo.
Então era muito divertido o meu trabalho, era muito legal, eu gostava, ganhava grana, conhecia o mundo inteiro. Nunca pensei em ser empresária, achava chato pra caramba. Um tempo depois, o meu pai teve um câncer e o médico deu 3 meses de vida pra ele. Aí a gente mudou toda a alimentação dele por orgânico e saudável e ele viveu 3 anos a mais, porque ele já estava com câncer terminal. No dia que meu pai morreu, eu entendi que eu queria fazer isso da minha vida. Não porque dava dinheiro, porque eu nunca nem sonhei que eu ficaria muito milionária com isso. Mesmo, nunca nem imaginei. Eu fiz porque eu entendi a importância que tinha. E eu gostei ali de estudar aquilo, de ajudar as pessoas. Eu falei, cara, eu vou fazer isso. E aí uma amiga minha foi pra minha casa, que chamava Rúbia. Meu pai tinha morrido, ela passou uns dias comigo. E ela queria emagrecer, só que ela era, tipo assim, tinha uma coisinha ou outra pra emagrecer, nada demais. Só que a autoestima dela era muito no lixo. Ela era uma mulher linda que se achava feia. Vivia em relacionamentos abusivos, tinha todo um histórico. E aí eu comecei a cuidar dela e eu falei, ó, em 15 dias eu vou fazer você emagrecer. E aí eu comecei a perceber que ela comia escondido. Só que é muito louco essa coisa de comer escondido. Você come escondido de quem? Se você que precisa emagrecer, você vai esconder de mim? Só que é assim que funciona. Então eu pensei, bom, se ela come escondido é porque ela deve uma satisfação pública. Então eu vou colocar isso publicamente. Eu falei, ó, vou fazer um compromisso público aqui e vou colocar que você tem que emagrecer em 15 dias. E aí eu comecei a filmar tudo que ela fazia. E aí eu percebi que por ela não emagrecia, mas pelo público ela emagrecia, porque agora botou a cara, a tapa. Em 15 dias ela teve um resultado maravilhoso e virou viral. Na época, tipo, todas as pessoas postavam, a Globo postou, todos os lugares de Facebook, porque como eu era famosa, tudo meu dava views. Então era um antes e depois, que era uma coisa que não se trabalhava muito, muito chocante. E aí saiu em todos os lugares. E as pessoas começaram a criar uma hashtag Maíra Seca Eu. E aí eu vi uma oportunidade aí, eu morava nos Estados Unidos. Na época tinha aquele Coach Bueno, que era um cara que emagrecia os famosos e tudo mais. Fui estudar nos Estados Unidos, que é onde eu morava, para entender como eu fazia para abrir um programa de emagrecimento lá. E abri um programa de emagrecimento, que na época chamava Maíra Card Seca Você. Nunca imaginei que ia ter essa proporção. Mas eu já entendi que eu tinha que trabalhar a parte emocional. Então, quando eu abri, não existia grupo, não existia lançamento. Isso há 15 anos atrás. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um grupo de ajuda, tipo Alcoólicos Anônimos, veio na minha cabeça. Onde eu bote ali 20, 30 mulheres no grupo. E uma ajude a outra para que elas coloquem ali as dores, as coisas. E eu já sabia que homem tinha que ser separado de mulher. Então, eu trabalho com homem também, mas eu sempre trabalhei 90% com mulher. Sim. Então, eu separava o grupo de homem e de mulher e estava ali dentro trabalhando as dores dessas mulheres. Aí fui percebendo, falei, a gente precisa de psicólogo. E aí fui trazendo. Agora a gente precisa da parte da nutrição. E aí eu comecei muito customizado, muito ali peculiar. E o negócio foi tomando uma proporção muito grande. Como eu era artista, as coisas, e era famosa, as coisas tomaram uma proporção, uma visibilidade muito grande. Menos de um mês que o programa existia, eu fui em programas de televisão muito grandes, do SBT, Record, Globo, que eles me chamaram para contar sobre o programa. E aí, plum, tinha 6 meses de espera e de tudo mais, que todo mundo estava tentando entender o que eu fazia. Eu nem tinha estrutura para isso. Eu nem era empresária. Eu fiquei, tipo, num lugar de menina apavorada. Meu pai tinha acabado de morrer de câncer. E eu tava, assim, com uma empresa gigante, sem ter a menor ideia de como que eu fazia aquilo. Mas eu tinha muita vontade, muita sede. E aí eu entendi, sozinha, sem ninguém me dizer, que hoje a gente sabe que é o caminho muito óbvio, que eu tava cobrando barato, porque você tava com Quanto você cobrava fila nesse Eu começo? comecei o programa, eu tinha já pessoas para me atender com R$ 1.000, tipo assim, 999, na verdade. Pelo programa inteiro. Pelo programa inteiro. Porque eu achava que não ia dar certo. Eu achava que se eu fosse cobrar mais que isso, não era possível. Aí a gente subiu pra 5, depois a gente subiu pra 10, depois pra 15. E aí eu parei o programa Seca Você em 15 e fui pro Personalité. Falei, bom, eu não atendo mais ninguém. Eu só atendo a partir de R$ 80 mil. Eu não comecei com 300. Mas antes disso, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa, ela pagava a quantia e você separava, sei lá, em grupos de 30 clientes, mais ou menos. Era assim, você ia ter uma consulta, como se fosse com uma consulta com o seu nutricionista. Então, isso era individual. Isso é individual. Online. E não se fazia nada online na época. Antes da pandemia, a galera nem Não, sabia que existia foi isso. super desafiador pra mim.
Porque as pessoas achavam que era uma coisa que não era palpável, vai que não existe, vai que não sei o que lá. Então foi muito desafiador. Então atendia online, aí você fazia uma consulta ali de 40 minutos, 1 hora, onde você falava tudo sobre você, passava por essa consulta e depois você ganhava o seu plano alimentar ali, com cardápio, receita. Esse era um diferencial muito grande. Quando você ia antigamente no nutricionista, ele dizia assim: você vai comer 150 gramas de frango, 200 gramas de brócolis, um clube social, e era isso. Eu fui a primeira a inventar receitas. Então eu não passava Sim. 150 gramas de brócolis, eu fazia comer um estrogonofe, um bolo de não sei o que lá, porque eu tinha chefes que criavam ali as experiências e as receitas. Então você saía ali com o teu cardápio e com o seu treino de personal, que eu tinha uns personagens bem famosos na época, era o personal do Anderson Silva, que era o Fábio, eu morava na Califórnia, ele era meu personal, então ele era o personal também do programa, ele que fazia. Então isso também me dava muita visibilidade, então você comprava um programa que tinha não só a parte da pessoa que é conhecida, meu rosto conhecido, mas é o personal do Anderson Silva que estava comigo todo dia dentro da academia do Anderson Silva. Então tinha muitas coisas atrativas ali. Antes de você criar o personalité, o que você entregava naquele momento? Já que você falou que, vou parar de… Vou sair, vou só pra quem… Qual que era o seu papel naquele momento? Então, eu sempre fui a cabeça do negócio, eu sempre estive em todos os lugares ali, tentando entender as dificuldades, porque era uma coisa que nunca ninguém tinha inventado. Então, conforme eu via as dores das clientes, eu ia criando mais coisas, e mais braços e tudo Mas mais. assim, em que momento a cliente tinha contato com você? Ou Então, não tinha? inicialmente, ela tinha, bem no comecinho ela tinha, que era esse contato inicial, esse primeiro oi, digamos assim. Ficou durante uns 30, 40 dias mais ou menos, essas primeiras consultas sendo comigo. E aí depois eu coloquei outras pessoas pra atender, além de grupo de nutricionista, personal, alguns coaches mesmo que estariam ali pra entender o que a pessoa queria, analistas comportamentais e tudo mais. E aí ela escolhia quem, tinha as fotografias ali de quem eram as pessoas, contando o histórico, onde morava, quem era, contando antes e depois, porque todas as pessoas que trabalhavam pra mim tinham antes e depois. Perderam 30 quilos, 40 quilos, então Elas também já eram eram um case inspiradores. próprio, Já eram né? case, exatamente. Então, elas escolhiam aquelas pessoas. E aí eu comecei a aumentar o meu preço. Primeiro eu aumentei pra 5, depois pra 10, depois pra 15. E aí eu criei o programa de 80. Quando eu criei o programa de 80, foram por 2 motivos. Porque eu não queria mais estar na frente do negócio, porque eu já tinha me tornado uma empresária. Até então eu era uma menina influenciadora. E aí eu tinha me tornado uma empresária, tinha entendido o tamanho do BO que eu tinha arrumado pra minha cabeça. E eu tava estudando muito pra poder entender de empresa, de negócio, de contabilidade, de tudo que até então eu não sabia. Que eu só achava que era legal e tava tudo certo. Então tava me dando muito trabalho, eu queria sair do negócio. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu percebi que as pessoas que tinham menos resultado de emagrecimento, elas tinham algo em comum. Quando eu fui vasculhar, elas tinham dinheiro em comum. Então, as pessoas que tinham mais dinheiro emagreciam menos. E aí eu pensei, por que essas pessoas que têm mais dinheiro emagrecem menos? Aí eu falei, já sei. Prioridade? Tempo. O que o rico tem de mais importante, mais precioso é o tempo. Possivelmente ela não está tendo tempo para fazer o programa, porque é um programa que exige tempo. Porque você tem que cozinhar as próprias comidas, você tem que dedicar um tempo, e ela não quer fazer. Então eu preciso criar uma maneira que alguém faça por ela, e para que esse tempo fique menor. E tempo é dinheiro. Se eu cobrar caro, essa pessoa vai fazer. Sim, porque pra ela, pra 5 ela é mil reais, 10 mil importante. reais, 15 mil reais não é nada, né? É nada. Então, tipo, quantas coisas eu já comprei e eu não ligo? Por exemplo, eu fui agora viajar, fazer um enxoval da minha bebê. Eu fui no supermercado e comprei uma mala de porcaria. Possivelmente eu nunca vou usar, não sei o que é. E, por um acaso, eu também comprei uma bolsa. Quando eu cheguei em casa, a bolsa que eu paguei caro, eu falei pra minha funcionária: guarda essa bolsa, cuidado pra… né, dei lá as instruções. E a mala de porcaria, que tem muito mais coisas do que a bolsa, eu não tô nem aí. Então é valor. Não, total. Então eu precisava cobrar caro para que o cliente me ouvisse. Quando eu falei pra minha equipe, eu vou criar um programa de 80 mil reais, eles riram da minha cara. Quem vai Ninguém pagar, vai né? pagar 80 mil reais pra emagrecer. Falei, vai. Mas quem, Maíra? Eu falei, a pessoa que paga numa bolsa. A pessoa que paga numa bolsa 80, 100, 150, ela vai pagar 80 As pra pessoas emagrecer. apagam isso numa lipo, numa cirurgia plástica também. Então, como que não vai pagar pra emagrecer? E a minha equipe foi super contra. Falou, você tá louca, ninguém vai pagar. Eu falei, vai, e vai pagar fácil. Eu tinha certeza. Por isso que eu falo que você tem que pensar fora da caixinha. E aí eu criei esse programa de 80, que no outro mês eu passei pra 150, baseado em nada na minha cabeça, e que no outro mês tava custando 300.
que era o personalité. E não só pagavam, como os famosos começaram a querer fazer e contar. Porque daí eu virei a Chanel do mercado. E aí, provavelmente, também quem tava pagando 15 achava muito mais barato, né? Total. Uhum. E aí me dava facilidade para quando eu vendesse o programa mais barato, as pessoas aceitarem fazer com quem tivesse. Porque era o que elas podiam. Tipo, não, eu não vou poder nunca fazer o de 300, então eu vou estar pagando esse 15 aqui, vou estar achando ótimo, né? E eu virei a Chanel do mercado, então eu virei um objeto de desejo de emagrecimento. Então as pessoas, além de querer fazer o programa porque elas queriam emagrecer, elas queriam contar que estavam fazendo. Porque a Anitta fazia, a Cléo Pires fazia, a Lesha, a Débora Seco, enfim, os jogadores da NBA, porque na época eu morava na Califórnia e eu fazia todos os jogadores da NBA, de vôlei, de futebol. Mas como você fazia essa entrega? Era tudo online também, porque já que você morava lá? Não, aí esse de 300 mil não era online, porque eu precisava também criar algo que fizesse Aham. sentido. Então, a pessoa tinha um chefe formado lá na França, que entregava todas as comidinhas bonitinhas, que morava com a pessoa durante 60 dias. A pessoa Uhum. tinha ali o chefe que ia entregar 6 refeições ali pra ela o tempo inteiro. Tinham sessões individuais comigo semanal, então uma vez por semana ela tinha uma sessão comigo, que eu sou formada em psicologia e psicoterapia, né? Então ela tinha uma sessão comigo pra eu entender Mas aí você ali. viajava pra encontrar ela? Então, em geral, sim. Uhum. Mas eu fazia isso pelo menos 2 vezes. A primeira e a última eu entregava pessoalmente, e o resto online. E se a pessoa fosse de perto, por exemplo, Cléo Pires é uma que eu entreguei todas presencial. Eu morava no Rio, ela morava em São Paulo. Então eu pegava um voo e ia Ah, até ok. ela. Então, e a Anitta foi uma pessoa que eu fiquei 40 dias presencial. Foi a única que eu fiquei, full. Porque ela falou, eu só faço se você ficar full comigo. Eu falei, caraca, que desafio. E dali, nunca mais eu quis fazer ninguém full, porque é completamente diferente. Falei, não dá. E aí eu fui saindo da operação, e a operação foi funcionando, porque no começo eu achei, as pessoas só vão pagar 300 mil se eu tiver. Se eu não tiver, elas não vão. Mas não é assim. A gente que pensa que é assim. Quando você constrói uma marca, ninguém tá nem ligando. Então, no começo, que foi a primeira ali, bom, eu fiquei full. Depois eu fui saindo. E chegou as últimas, eu já fazia a primeira e a última presencial, o resto online. As pessoas só queriam entrar. Elas não queriam saber como. E o resultado era incrível. As pessoas realmente emagreciam muito. E elas se apaixonavam, as comidas eram maravilhosas, o chefe era maravilhoso. Elas se sentiam paparicadas, porque é uma coisa. É você ter um restaurante Michelin pra você emagrecer. Você fala, não é possível que eu tô comendo essa delícia e tô emagrecendo. Eu consegui olhar para o meu cliente e entender o que ninguém entendia. O nutricionista tradicional, ele não sabe o que o cliente vive, ele não conhece a casa do cliente, a rotina do cliente. Então ele passa uma dieta que ele nem sabe se o cliente vai ter aquela possibilidade de fazer. Eu não, eu entendi o cliente. Por exemplo, o Thiago. Ah, você gosta de quê? De pizza, de lanche, de hambúrguer, de não sei o que, não sei o que. Como que você emagrece? A gente fazia. O chefe fazia pizza, hambúrguer, lanche. E ele emagrecia comendo pizza, hambúrguer, lanche e Uhum. nuggets. Só que tudo saudável. Ele falava, como? Como que eu vou emagrecer comendo isso? A mesma coisa a Anitta. Ela gostava de doce. Então a gente fazia muito doce, bolo, mousse. E ela emagrecia igual. Então, esse era o diferencial. Era realmente personalité. Era realmente personalizado. E foi o que me deixou mais conhecida, mais famosa, digamos assim. Só que eu ficava sempre na dualidade da fama da artista pra fama da empresária. E eu acho que a fama do artista sempre sobressaiu Uhum. o meu lado empresária. Então, por isso até mesmo que você falou, não, a grande maioria das pessoas não conhecem. É porque eu falava pouco na rede social do que acontecia internamente. E você chegou a ter, acho que 400 colaboradores, não sei se… Sim. Como era essa operação? Acho que pouca gente tem essa dimensão de, gente, 400 pessoas É muita é gente. muita gente, É assim, muita é um gente. escritório de 1000 metros quadrados, cheio de gente. É muita gente. E online, o que é desafiador. E era home office. Hoje eu tenho um escritório presencial. É muito mais fácil. Porque você tem cultura. Sem cultura você não tem nada. Tudo era online. Eu tinha cliente em Dubai, no Japão. Eu tinha funcionária em Dubai, no Japão. Porque eu precisava que falasse japonês, que entendesse da comida de lá. Então eu tinha que administrar essas pessoas pelo mundo, pagando os valores mais aleatórios possíveis de dólar, entre outras coisas, porque os clientes eram diferentes. E o programa era diferente também. Quem fazia pra fora pagava em dólar e tal, e ele era adaptado. E as comidas e tudo mais. Mas como funcionava a operação, que é o que você tá perguntando, do básico? Esse não é o personalité. A pessoa entrava, ela fazia uma consulta, aí ela ganhava um plano de alimentar, que era tudo por aplicativo, que também já era uma coisa muito à frente do tempo. A gente tinha um sistema, que na época ninguém nem sabia como que fazia isso.
E ganhava ali também todo o plano de exercícios e tudo mais dela. Depois ela entrava dentro de um grupo, aonde ela ficava ali com 40, depois a gente fixou esse número, 40 mulheres era o máximo do grupo. Então eram vários grupos de 40 mulheres. E aí como funcionava, primeiro eu vou explicar externamente, depois Sim. internamente. Como cliente eu tenho a minha primeira consulta e a minha última consulta. Então eu tenho 2 consultas com a minha psicoterapeuta, que é a minha analista comportamental. Primeiro ela vai saber o que eu quero e depois quando eu finalizar o meu programa ela vai ter certeza que foi entregue o meu propósito ali e o meu objetivo foi check. Então eu checava antes dela ir embora, para eu ter certeza que essa cliente estava satisfeita. E até pra que ela entendesse, não, realmente valeu a pena. Exato. Pra que ela não saísse só, tipo, acabou e acabou. Fui jogada, Aham. acabou, já paguei, agora ninguém se Perfeito, interessa por muito mim. bom. Provavelmente nessa primeira consulta, você perguntava o que você vai considerar sucesso, coisa do tipo, e no final você fala assim, lembra que você falou isso? Olha, chegamos aqui, Exato. porque já passou, né, sei lá, 60 dias. Exato. Perfeito. E aí a gente tinha uma recorrência muito maior dessas pessoas. Só que a grande maioria das pessoas que não renovava porque não tinham dinheiro. Elas juntavam dinheiro da vida para poder estar ali. Ali era uma grande oportunidade. Então elas saíam chorando, como se a vida delas fosse acabar, como se eu nunca fui tão feliz na minha vida, eu tô morrendo de ter que sair daqui. Era um processo muito intenso. E aí ela tinha tanto o cardápio mensal, por mês ela tinha um cardápio novo, né? Eram 2 meses. E esse cardápio, ele era, digamos assim, novo por semana. Então cada semana ela tinha várias receitas, ela não enjoava de forma alguma. Dentro do grupo, ela tinha a pessoa que ficava à disposição de ensinar todas as receitas para ela ou para a cozinheira dela, caso ela tivesse algum problema ali na parte culinária. E ela tinha 4 assistentes, que foi o que você me perguntou. Era 24 horas o atendimento. Então, dentro do grupo dela, tinha 4 pessoas que eram responsáveis por ela. Se ela quisesse falar no particular, ela podia. E se quisesse falar no grupo com as meninas, ela podia. Então, era tipo uma sala de aula onde entram professores e vão revezando horário. De madrugada, se ela tivesse um surto, e acredite, mulher tem, a gente falava com ela. Tipo, tem mulher que tem TPM, que sofre depressão e liga de madrugada pra falar. Quero comer um brigadeiro, 3 horas da manhã. A gente faz toda a parte emocional e a mulher não come brigadeiro. Ou briguei com meu marido. É muito complexo trabalhar com mulher. É muito desafiador. Com homem é muito mais fácil. E eu diria que não só mulher, mas com comida, né? Porque é muito emocional. Que é tipo assim, briguei com meu marido, então vou comer um doce. Tipo assim. Exato. Tô triste, vou comer um doce. Eu tenho uma frase muito forte, que é a gente não come comida, a gente engole emoções. Você come de tristeza, come de agonia, come de alegria, come de raiva, ou seja, não é comida que a gente tá falando. Tô comemorando, vou São comer muito. sentimentos. Tô triste, vou comemorar muito. Tô sem pra comer muito. Mas o homem é muito prático, porque o homem ele demora para decidir, mas quando ele decide, tá decidido. Por exemplo, a gente tinha grupos de homens e quem tava dentro também eram homens, e às vezes eles passavam algumas coisas pra gente que a gente morria de rir. Por exemplo, teve uma vez que um cara falou assim: cara, mas eu sou obrigada a comer essa casca mesmo do kiwi, porque ela tem pelo e é meio ruim. Eu, como assim comer a casca do kiwi? Porque não estava escrito descasque o kiwi. Estava escrito coma tantas gramas de kiwi. Ele estava comendo com casca. Eles são muito práticos, eles não reclamam. E um outro cara, uma vez, que a gente falou, seque as folhas. E aí ele mandou a foto sem sacanagem, do varal com as folhas pra secar. E a gente falava, caraca, como é bom trabalhar com homem, porque é prático. Você fala, seca as folhas, não tem erro. Pra mulher você fala, come tantas gramas, mas por quê? Mas por que não pode ser do outro jeito? Mulher é mais exigente, e eu gosto de desafio. Então eu sempre gostei de trabalhar com mulher, porque eu gosto de problema, eu gosto de resolver problema, eu gosto mesmo, me sinto, sei lá, motivada, vitoriosa, agregando na vida do outro, e aí eu sempre gostei disso. Então ela tinha toda essa assistência ali nesse programa. Internamente, como isso funcionava? Meu amigo, era muito complexo. A parte interna. Quantos grupos não devia ter, né? Muitos grupos. Quantos WhatsApps? Tô pensando no números. Desesperador. Era desesperador. No começo, porque hoje é comum ter iPhone, mas há 15 anos atrás não era. Eu tinha que dar os aparelhos todos. Então eu comprava os aparelhos de telefone, porque a pessoa que tinha um aparelho inferior na casa dela, ela não dava conta da demanda. Além do mais, com tanto notificação, né, mensagem, travava, era porque travava o celular. Exato. E eu usava isso como backup de prova. Porque que acontece? Você tá trabalhando com mulheres feridas, machucadas. Daqui 2, 3 meses ela surta
e arruma um problema pra você, é um processo. Então eu tinha tudo isso de backup, então eu não deixava elas apagarem nada, inclusive pra elas. Então, por exemplo, assim, ela tinha esse modelo primeiro e no final foi só no final. Antes eram 3 consultas. Começo, meio e fim. Então, essa consulta do meio, quando ela ia fazer, se a menina não tivesse emagrecido o que a gente programou, por exemplo, mulheres emagreciam de 8 a 16 quilos no primeiro mês. E homem emagrecia de 12 a 40 quilos, depende de quanto tivesse. Emagrece muito. Então tinha um mínimo ali que a gente programava. Se ela não emagrecesse exatamente aquele mínimo, a gente sabia tudo que ela tinha feito errado. Porque a gente tinha uma equipe de rede social que ela não sabia, mas que estava fuçando todas as redes sociais dela. Então a gente sabia tudo que ela postava, onde postava. E a gente tirava print de tudo e colocava dentro do nosso portal. Então, por exemplo, ela falava assim: eu não emagreci o que eu imaginava. A gente tinha tudo. Mas você tomou cerveja nesse dia, você comeu linguiça nesse dia. Você foi na balada 3 vezes. Exatamente. E aí elas ficavam apavoradas. Você quer fazer diferente no outro mês? Então era um trabalho muito minucioso. E aí elas falavam: caraca, parece que elas estão aqui em casa, elas me cuidam de tudo e tal. Então dava muito trabalho. E quando a gente tem os grupos, são vários grupos, porque a gente abre de uma vez só, né? Então, no mesmo período. Toda semana tem grupo novo, né? Tinha grupo novo formando toda segunda-feira. A gente abriu um único dia pra ficar mais fácil o entendimento. Mas aí abre, sei lá, 40, 60 grupos de uma vez. São muitos. Então, a gente tem 4 meninas cuidando de um grupo. Mas eu preciso de uma gestora dessas meninas. Então, a cada tantas meninas, por exemplo, a cada 20 meninas eu tenho uma gestora. Normalmente é isso. A cada 20 meninas eu tenho uma gestora. Essa gestora é aquela do salário mais alto, mais capacitada, que é analista, que é psicóloga, que fala comigo, que etc e tal. Dessas gestoras, eu tenho algumas. E aí, dessas, eu tenho uma masterchef que tá abaixo de mim. Eu estou num grupo com todas elas, mas cada uma vai respondendo a cada uma. E aí depende do problema. Se ele for muito complexo, chega até mim e eu mesma resolvo. Mas a grande maioria, a gente tem, sei lá, mais de 10 mil áudios sobre tudo. Então a pessoa fala: eu tô com um problema assim, assim, assim no intestino. A gente vai caçar o áudio do médico, que é do problema do intestino. Só que isso há 15 anos atrás. Não tem um sistema de IA que facilita a tua vida. Que não tinha tagueamento, nada. Nada! Você não conseguia taguear no próprio WhatsApp. Se você escrevesse alface, não aparecia. Você tinha que ficar ouvindo áudio por áudio. Não tinha o 2. Então eu sou de uma época hard que eu acho que eu sofri tanto pra construir que hoje é tudo tão fácil pra mim me readaptar, sabe? Eu acho tudo tão prático. Mas funcionou muito, deu muito certo, as pessoas eram apaixonadas pelo negócio. Eu acho que é muito bom quando o seu desafio é muito grande, porque aí você se adapta pra tudo. Fala, Roy Hunter, você sabe qual que é a diferença entre empresas que faturam 50 mil por mês e empresas que vendem 1 milhão todos os meses? Não é gastar mais em anúncio, não é aumentar a equipe, não é sorte, você sabe que não é. É ter um sistema de venda que funciona de forma previsível. Olha só, se você é gestor ou dono de uma empresa que fatura mais de 50 mil reais por mês e sente que deveria estar vendendo muito mais, que tem algo de errado, você não sabe muito bem onde que tá o gargalo que tá impedindo o crescimento da sua empresa, eu tenho um convite pra você, eu sempre tenho um convite pra você. No dia 4 de outubro, eu e o Denner, o CEO da V4, vamos fazer uma imersão online e ao vivo. E vamos abrir pela primeira vez um gabarito que a gente desenvolveu em 13 anos de mercado, aplicado a mais de 20 mil empresas que já gerou mais de 16 bilhões de reais em receita para os nossos clientes. Você vai descobrir exatamente o estágio da sua estrutura de marketing e da sua estrutura de vendas e vai sair com um plano pronto, sabendo onde atuar para acelerar seus resultados. Se você quer começar 2026 com um gabarito para bater um recorde de venda todos os meses, basta escanear o QR Code aqui na tela ou clicar no link aqui na descrição para garantir a sua vaga. Não, mas bem interessante ver, não é necessidade, mas esse desejo de realmente, não é agradar, mas é de encantar o cliente, né? Muito. Tipo assim, se eu for tirar alguns insights aqui, primeira parte do grupo eu achei genial, porque todo mundo hoje fala de construção de comunidade, e o jeito que você fez foi muito bom, porque, obviamente, seus clientes têm muito em comum, tanto é que eles são seus clientes, eles têm uma dor em comum, então eles adorariam se conhecer, e provavelmente adoraram essa, deve ser uma parte que eles devem ficar amigos, provavelmente, por muitos anos depois. Viram melhores amigos. É sala de aula. É, legal. Sala de aula. Isso é muito legal. Assim, isso pra mim é o que, sei lá, uma Taylor Swift faz quando ela pede pras pessoas fazerem a pulseira da amizade e trocar no show. Tipo assim, pô, provavelmente a pessoa que você troca a pulseira ali, você conhece, vira amigo, vai lembrar pra sempre que você conheceu ela no show da Taylor Swift, ali a pessoa vai lembrar. Isso é uma coisa que eu não tenho num consultório, né? Eu não sei quem são os outros pacientes da minha nutricionista ou coisa do tipo. Você também
tinha um início, meio e fim, entregava algo palpável, diferente de uma simples consulta. Sim. Que eu nunca sei quantas consultas vai ter. Não cria vínculo. E eu não sei se eu vou precisar de ter 20 consultas ou 5 ou 10, tipo assim, não é muito claro. E aí você sempre Sim. sente assim, cara, não vai ter fim nunca. Vou ficar sendo enrolado? É. Isso era uma coisa também que muito diferencial. Hoje, principalmente no lançamento, as pessoas trabalham muito com recorrência. Elas querem um cliente eterno. Eu nunca gostei desse cliente. Então, eu sempre inclusive, isso sempre foi motivo de briga depois que eu entrei nos lançamentos, porque eu demorei muito pra entrar. Porque eu não quero cliente recorrente, porque pra mim, se você tem cliente recorrente, você não fez bem o seu trabalho. Então, pra mim, se aquele cliente ficasse muito tempo, significava que eu era um incompetente. Então, eu deixava isso muito claro pra minha cliente, que ela não ia ficar comigo por muito tempo. Eu já sabia quanto tempo ela ia ficar. Se ela tivesse 12 quilos, 15, 20, 30 a perder, ela só ia ficar um Sim, programa. até porque ela tem um objetivo muito claro, né? Muito claro. E aí ela falava, tá, mas e depois? E a manutenção? Eu ensinava tudo. Quando ela saía do programa, ela tinha uma patoca, literalmente, que eu mandava um manual, dizendo tudo que ela tinha que fazer pro resto da vida. Algumas até queriam renovar, porque elas gostavam da comunidade e tudo mais, e gostavam das receitas novas, mas elas sabiam o que tinha que fazer. Eu não deixava elas aleatórias, dependentes de mim. Eu vejo que os profissionais ficam muito, ai, mas o mais difícil é fazer cliente. Pra mim nunca foi. Muito pelo contrário. Eu pensava, gente, a quantidade de pessoas com sobrepeso, com dificuldade de emagrecer, pra que eu vou ficar agarrada nesse cliente aqui? Eu quero ajudar mais pessoas, pode sair. E aí as pessoas ficavam encantadas com isso também, porque elas iam no nutricionista e era pra sempre, porque ela não aprende o que tá acontecendo. E a gente ensinava. Então, ao longo do tempo, eu fui fazendo coisas. Por exemplo, ela tinha uma aula todos os dias. Então, todos os dias, ela tinha uma aula com as minhas pessoas ali, né, de analistas e tudo mais, de 1 hora, como se fosse uma mentoria, ao vivo, por sala de aula. Então, 8 horas da noite, aula. Aí a galera entrava e pra ter aula. Se você não quisesse, você não entrava. Mas elas saíam de lá, a maioria das pessoas saíam de lá apaixonadas pela nutrição, querendo se formar em nutrição. Porque eu despertava o amor, a paixão pela nutrição. Não, e é sensacional, porque mesmo sendo em grupo, era uma individualização e uma entrega especial. Não era um Total. vídeo gravado, ou não era um Zoom com 1000 pessoas. Exato. Então você tava ali, e provavelmente quem entrava, que tava no grupo também, então você fortalecia ainda mais, né, o contato. Eu nunca considerei que eu tive um produto digital. Porque não é um produto digital, é muito diferente de tudo. Eu vejo os produtos digitais que você entra num curso e você assiste sozinha. Isso é um produto digital. Mas os meus não. Eu falava, isso não é um produto digital. Isso era uma clínica, né? Uma clínica grande que atendia online. Exato. É como se. Muito É tipo o Dr. personalizado. Baracate, que lá tem não sei quantos nutricionistas, não sei quantos disso, e aí você vai de uma sala pra outra, só que você fazia isso online em escala. Exato, exato. Então eu conseguia atender gente do mundo todo, eu conseguia viabilizar financeiramente, às vezes, possibilidades muito maiores. E aí, quando chegou pandemia, eu resolvi fazer pela primeira vez, gratuitamente, um produto 100% grátis, que chamava Seca Você com Você. Porque eu realmente vi que as pessoas estavam precisando se alimentar bem, porque elas estavam presas em casa, e o Covid estava matando pela má alimentação. As pessoas que tinham a imunidade baixa morriam. Pra mim era muito lógico. Apesar de ninguém falar escrachadamente isso porque tinha medo de apanhar, eu sabia. Então eu falei, quer saber, eu vou fazer um programa de treino, porque elas estão em casa sem fazer nada, de alimentação, e vou dar pras pessoas, é a minha parte. E aí eu fiz isso e em um dia eu captei ali 400 mil leads e entreguei pra essas pessoas 400 mil cardápios e etc. no meu stories. Eu não usava tráfego, nem existia isso. Se existia, eu não sabia como que era, né? Na época de pandemia, eu não existia, eu não trabalhava ainda com isso. E aí, dali, eu comecei a receber muito e-mail de pessoas agradecendo muito. Tipo, eu tinha diabetes tipo 2 e agora não tô mais tomando remédio. Eu tinha psoríase e salvou. Eu tinha depressão e parei de tomar meu remédio. Muito e-mail. E aí, eu me surpreendi. Porque eu achava que eu não podia fazer o mesmo efeito se eu não tivesse essa coisa tão peculiar como é o meu programa. Então, high touch, né? Exato. E aí, eu falei, eu tô errada. Eu acho que eu vou pro digital. Ali abriu a minha cabeça para a possibilidade do digital. Só que eu tinha tanto medo de estragar o que eu tinha que eu abri uma outra empresa de emagrecimento. Só que do digital, que chamava Cura Você. Que foi minha primeira coisa online, assim, tal, infoproduto, digamos assim. Sem tráfego pago, mas digital. Porque
Primeiro porque eu achava que não precisava, depois que eu não sabia direito como é que funcionava. E eu vendia muitos milhões sem tráfego pago, só nos meus stories. Mas os meus stories sempre deram muita audiência. Eu sempre tive 2 milhões E já era uma de galera visualizações. qualificada, que já queria aquilo, já via você Exato. documentando esse Exato. processo todo Era dia. o que eu Sim. vivia, né? Era a minha vida. Então eu demorei muito pra entrar realmente no digital. E depois eu demorei muito pra querer fazer o tráfego pago. Uhum. Que quando eu fiz, que foi o que eu mencionei. Primeiro que eu fiz, voltou 23 vezes. Aí eu falei, caraca, eu nem sei Isso se vou foi em dar que conta ano? de atender tudo. Que eu aceitei fazer, o pago, Aham. em 2000 e quanto? 21? 2021. 2021 não tem muito tempo. Porque as pessoas já faziam muito tempo, né? E aí eu falei, nem sei se eu dou conta. E foi um dia, assim, questão de 1 hora. Blá! Aí eu falei, não, peraí. Eu nem sei se eu dou conta de entender tudo isso. Antes disso, que provavelmente foi a primeira vez que o cara ia direto pro checkout, comprava e tudo. Como você vendia antes? O cara mandava um WhatsApp pra um vendedor e você Tá. tinha um time de vendas? Ou Eu- como ele virava cliente do Vou método? te dizer como começou. Eu tinha Snapchat. Aham. E eu colocava no Snapchat o número de telefone, que na época era da minha mãe, que era parte bem caseiro mesmo, né? Bem familiar. Do jeito que começou, Sim. começou. Colocava o WhatsApp da minha mãe e falava, quem quiser. E aí, obviamente, não dava. A minha mãe não conseguia nem responder aquela quantidade, não existia WhatsApp Business, não existia nada. Você não conseguia fazer de uma linha várias linhas, era só aquela linha. Então, minha mãe ficou nesse dia que eu postava, ela ficava assim com 3 meses de fila de espera. acúmulo de coisa, e ela não conseguia nem responder as pessoas. A gente entendeu que tinha que ter mais vendedores e mais números pra dissipar tudo isso, e começamos a colocar mais números. Mas eu também não tinha pessoas pra atender. Era muita gente querendo fazer. Era um negócio assustador. Eu realmente não dava conta. Quanto você chegou a ter de clientes simultâneos ao mesmo tempo? Cara, era coisa 5 mil clientes ativos, Sim, ativos, né? Porque eles vai 60 dias e Ativos, troca. 5, 8, a gente já teve 11 mil clientes ativos, que foi o máximo que eu consegui sim. dentro desse personalizado. Sim. Dentro desse que é mais personalizado mesmo, E aí você né? tinha quantos vendedores, mais ou menos? E assim, ativo, só me corrigindo, ativo que eu tô dizendo é tipo assim, entrou agora, porque teve uma época de base de cliente que eu tinha 400 mil ativos. Sim. Só que não tinha entrado naquela hora. Era Sim. 400 mil, mas que tinham entrado há 2 meses atrás. Uhum. Aí era doideira. Aí é que foi mais ou menos há uns 3 anos atrás que eu falei, não dá mais pra mim. É aí que eu resolvi tirar o pé do acelerador e falei, cara, não tenho vida. Não dá mais. Eu amo fazer o que eu faço. Só que aí eu casei com o Thiago e falei, se eu quero viver, preciso desacelerar um pouco. Que era over. Então meio que você já tinha equipe de vendas e vendia no one-on-one, coisa que a Porque gente do B2B, assim, tipo assim, a V4 sempre foi assim, né? Sempre sim. mandou pro vendedor, só que a galera do digital nunca acreditou muito e agora eles estão indo, né? A gente tá vendo esse movimento de que todo mundo de infoproduto agora tá tendo seus times de venda, tá… Sim, mas assim, ó, eu não vou te dizer que eu tinha um time de venda. Eu era vendedora. Eu tinha tomadores de pedido. Porque a pessoa chegava querendo comprar. Era assim, eu vendia no meu Snapchat, depois nos meus stories e tudo mais, falando assim, gente, o produto é esse, ele custa tanto, eu não causava nada. E ele vai abrir hoje. A partir de amanhã eu não vendo mais. Então a pessoa já vai, eu quero! E ela já ia comprar. Não, mas Então, ainda assim a conversão é muito claro, maior, porque o claro. cara vai na página, ele esquece, ele vai, só ele tá falando com alguém. Total, muda muito. muito. Muda muito. Hoje eu considero que a gente tá começando a montar um time de vendas, que é diferente. Porque você vai fazer ticket acima de 100, que é o caso do personalité, aí você precisa de um vendedor. Porque a pessoa que vai pagar 300 mil em alguma coisa, ela vai perguntar o que é, como é, o que entrega, o que não vai comprar como se fosse laranja. Aí sim você precisa de um vendedor. Se não, se você tiver um produto muito bem desenhado, você precisa de um tomador de pedido. São pessoas diferentes. Isso muda tudo, porque muda a qualidade, a qualificação, quando você paga de salário pra pessoa. Sim. Se você paga 3 mil reais, você consegue um tomador de pedido. Você não consegue um vendedor por 3 mil reais. São Até coisas porque ele precisa diferentes. quebrar a objeção, ele precisa fazer muito mais coisas, né? São coisas diferentes. Mas aí, tendo essa empresa de muito sucesso, que chegaram a se tornar 5 empresas, né, para vários tipos de demanda que você tinha, e faturando aí dezenas, talvez Que centenas aí eu de fui milhões. dividindo, né? A empresa de personalité é o de 300 mil, a de 15 mil é o Seca Você, a o Cura Você é o produto digital. Porque eu tinha medo de uma marca bagunçar a outra marca, né? Eu não posso fazer essa, mas eu posso fazer essa e tal. Era uma organização. Mas aí, provavelmente no ápice e no auge, você resolveu encerrar. Louco, né, isso? É o que todo mundo me pergunta. Que loucura! Por quê?
Eu comecei a trabalhar muito cedo, muito nova. Eu fui mãe muito nova. Eu tive meu filho com 17 anos. E praticamente, eu não descansei. Uhum. Meu pai morreu muito cedo, eu botei as calças, literalmente, eu brinco que eu vesti as calças dele. E tomei conta da minha avó, da minha mãe, do meu irmão, do pato, do ganso, etc e tal. E me coloquei nesse lugar muito masculino de ser. Eu brincava que eu era o velho rico da minha própria lancha. Não tem aquela música Sim. do velho rico? Eu falava, eu que sou o velho rico da minha lancha. E isso me afastou muito de um relacionamento saudável com um homem masculino. Porque se eu sou o velho rico da minha lancha e eu sou meu provedor, um homem de verdade, tão masculino quanto eu, não vai aparecer. Porque um homem se relaciona com mulher e não com homens. Então, foi uma das últimas lições que eu aprendi ali na minha vida, que eu precisava ser mais feminina. Eu precisava abrir mão mais das minhas certezas. Eu precisava ser um pouco menos workaholic do que eu era e tal. E aí, quando eu comecei a namorar com o Thiago, a gente resolveu casar antes mesmo de se beijar, né? Ele já falou, muitas coisas não dão pra ser dessa forma, porque eu sou tão macho aqui quanto você e não dá desse jeito. E eu tenho uma demanda gigantesca e tudo mais, e não dá pra você ficar acelerada assim pro resto da vida. Só que, como eu era provedora de tudo, eu tinha 400 pessoas que dependiam de mim, do meu ecossistema, era também muito cansativo. Uma época eu entrei em depressão violenta, e eu me lembro que um amigo meu estava em depressão junto comigo, e ele falou assim, Má, é tão triste eu saber que se eu morrer agora, ninguém vai lembrar que eu existo, ninguém vai dar conta da minha falta, tal. A gente morava na Califórnia. E aí eu lembro que eu respondi pra ele, eu falei, cara, triste é você querer se desligar do mundo, querer poder morrer e não poder. Porque eu penso, eu nem posso morrer, porque tem meu filho pra criar, tem isso, tem aquilo outro, tem aquelas pessoas. Então eu tinha uma carga, um peso muito grande pra uma mulher. Que era muito forte. Então, quando eu caso com o Thiago, que vem nesse lugar de provedor e ele fala, não, eu vou cuidar de você, você não precisa mais ser a pessoa que vai cuidar de tudo isso, me dá um super alívio. E aí eu começo a questionar. Aí eu saí da rede social, fiquei 1 ano fora, afastada, sem entrar no Instagram, vendendo horrores, porque minha empresa já tinha o nome dela, então não precisava da minha E cara. você tinha lista de espera também, né? E foi muito interessante ali nessa época pra mim. Porque eu entendi, porque eu sempre achei que a minha cara tinha que estar ali, que senão as pessoas não comprariam. E não, eu já tinha criado realmente um nome. A gente vendeu igual, foi vendendo bastante tudo. Só que eu sentia que não era mais aquela paixão. Eu queria mais profundamente, eu fui estudando psicoterapia, psicologia, e eu fui entendendo que eu queria ajudar mais essas mulheres. Eu não queria só cuidar do corpo dela. Eu queria ajudá-las a ganharem mais dinheiro, a ir para o próximo nível, não só de dinheiro, mas emocional. As coisas que eu fiz comigo, o que eu construí para mim, tanto em bens material quanto no meu próprio casamento, eu queria passar para frente. Eu não queria só ajudar o corpo, porque quando eu comecei a trabalhar com a empresa de emagrecimento, é porque eu entendi a importância da saúde. E agora eu já estava entendendo a importância do casamento, do próprio negócio, de outras coisas, e eu queria entregar isso para as mulheres. E aí eu não sabia exatamente como eu ia fazer ou o quê, mas eu sabia que o emagrecimento, ele estava raso para onde eu queria ir. Eu já não era mais aquela menina que andava de patins e que malhava às 3:30 da manhã. Eu era mãe de família, empresária, bem-sucedida, e era sobre isso que eu queria falar. Então eu conversei com o Thiago, ele falou pra mim, você não trabalhava nunca mais, você fica, faz essas coisas, cuida da casa, a gente ajuda um monte de instituição também, eu sou envolvido um monte de trabalho desse, mas eu não consigo, eu não seria feliz, parada assim, sem trabalhar. Então eu fiquei sofrendo pra fechar a empresa, no dia que a gente fez o último lançamento eu chorei horrores, porque é um filho, né, é um negócio, e é um negócio que tá dando super certo. Só que não dava pra eu estar tão à frente do negócio, como eu estava antes. Então eu falei, tá, eu vou trabalhar com menos pessoas. Eu vou trabalhar com mais qualidade e com menos pessoas. Hoje eu tenho um mastermind para mulheres empresárias. Toda segunda-feira eu faço um coquetel no meu escritório. Eu e o Thiago, né? Eu faço para essas. Ele é muito meu parceiro, cara. Ele é muito. Todo dia ele fala: amor, pra que você inventou esse negócio? Você não precisa trabalhar. Pra quê? Mas eu quero transbordar na vida das pessoas. Deus me deu tanta coisa. Eu aprendi tanto, eu sei tanto, eu ganhei tanto de Deus. Que se eu morrer aqui, morrer no sentido de ficar com isso pra mim, eu vou virar uma obesa mental. Eu vou ficar doente, depressiva, ansiosa. Não é justo. Deus não me deu tudo isso pra ficar pra mim. Tem um capítulo do meu livro
que eu falo sobre isso. Por exemplo, a gente tem uma macieira, né? Uma maçã. Uma árvore de maçã cheia de maçã. Maçã é pesada. Se ela der muitas maçãs, e essas maçãs não devolverem para o mundo, não caírem no solo, não alimentarem outros bichos e etc., ela vai quebrar no meio. Essa árvore quebra, porque ela é muito pesada para dar conta de tudo que ela recebeu. Mas se ela devolve, se os passarinhos comem, se os bichos comem, se o solo aproveita, ela consegue ter mais maçãs. É assim que funciona o mundo. Um rio desemboca no outro, que desemboca no outro, que desemboca no outro. E o único rio que pega tudo pra ele e não dá nada pra ninguém, não desemboca em lugar nenhum, é o Mar Morto. E por isso ele chama Morto. Ou seja, todas as pessoas que absorvem do planeta, do mundo, que absorvem da cultura, que tem muito, seja dinheiro, seja cultura, seja sabedoria, e elas não entregam, elas ficam doentes, elas quebram o ecossistema. Então, é por esse motivo que eu continuo trabalhando, porque precisar eu não precisava, fazer sentido não faz mais. E aí eu resolvi trabalhar com menos mulheres e criar esse meu mastermind, esse meu ciclo de mulheres, para mulheres empresárias. Porque uma coisa que eu notei ao longo dos meus anos foi as minhas dificuldades. Existem milhões de masterminds muito bons. Do Flávio Augusto, é maravilhoso, é incrível. Só que eles são para homens. Eles falam para homens das dificuldades da empresa, mas eles não falam com mulher, porque eles não entendem de mulher. Eles não sabem a dor de uma mulher, eles não sabem o que a gente passa, a nossa dificuldade. Eu saio de casa para trabalhar, você sai de casa para trabalhar e você sai. Teu filho fica lá, depois você volta e você vê teu filho. Eu saio e minha filha tá na minha cabeça. A febre, o liquidificador, a comida, a roupa do Thiago, a não sei o que lá. Toda mulher é assim. A gente gasta 185 mais vezes energia no cérebro do que vocês. E isso é cientificamente comprovado pela UCLA dos Estados Unidos. Foi uma pesquisa que fizeram. E por quê? Exatamente porque a gente vai junto com a casa. Então não significa que que a mulher é mais esperta. Não, ela cansa mais o cérebro. Muito pelo contrário. Então o meio de trabalho, ele não foi feito para a mulher. Os nossos desafios são maiores do que o de vocês. Então quando eu tenho um problema na minha casa, isso afeta 100% a minha empresa. Quando a minha funcionária tem um problema de saúde, afeta a minha empresa. Porque a mulher não sabe separar o emocional do racional como um homem faz. Então, como eu ensino essa mulher a chegar onde eu cheguei e a conseguir separar as coisas e ao mesmo tempo não deixar de ser uma mãe, não deixar de ser uma esposa? A gente tem crenças muito enraizadas que vocês não têm. A mulher, ela tá livre há 100 anos. Há 100 anos a mulher usa calça jeans, não podia usar calça jeans antes. Ou seja, não dá pra dizer que o nosso histórico é igual. Ah, tá, mas o que isso tem a ver, Maíra, se hoje você já tá liberta? Pela neurociências, esse gene é cientificamente comprovado, está em mim. Por exemplo, no mês passado, minha bebê tinha 5 meses, hoje ela tem 6. Dentro da minha barriga de 5 meses do mês passado, eu estava formando o número de células dos óvulos que a minha filha vai ter ali dentro do útero dela. Ou seja, a minha neta já estava recebendo informação genética minha através da minha filha. O que eu senti, o que eu pensei, os meus traumas, o que eu vivi, os meus sustos foram passados para minha neta. E isso é cientificamente comprovado. A neurociência já comprova. Não tem como dizer que os traumas, as limitações, as crenças da minha avó não estão me atrapalhando. Mas isso é um universo tão novo e são estudos novos e assim ninguém fala em mastermind nenhum. Então eu resolvi trazer esse universo para a mulher e trazer ferramentas para ela, para que ela dê conta de ser uma mulher bem-sucedida, sem culpa, sem peso e dar conta de tudo, de uma maneira plausível, porque eu vou fazer um super curso, um super mastermind, super masculino, vou aprender um monte de ferramenta e vou me sentir frustrada, porque na prática eu falo, cara, mas por que eu não faço? Mas por que eu não dou conta? Porque ninguém falou da sua biologia, da sua parte química, da sua parte neurológica, da sua parte de crenças, da epigenética. Então são tantas coisas que eu fui estudando para conseguir dar conta de estar onde eu tô e que eu acho que precisam ser falado e eu quis olhar para essas mulheres, é um grupo menor de mulheres, porque eu quero ter certeza que tá dando conta, então eu fico com essa mulher durante 1 ano e eu dou conta de cada detalhe. Eu tô apaixonada, tô adorando. E também pra elas deve ser muito bacana ter uma comunidade, né? Porque é difícil achar. Mulheres no mesmo nível. Exato. Total, total. Normalmente na empresa dela, ela deve ter muito. Se ela é uma executiva, deve ter poucas. Se ela é empreendedora, aí talvez ela conheça menos ainda. Total. E aí você é as 5 pessoas à sua volta, isso é fato. Só que quando essa mulher, ela tá num ambiente masculino, ela também se sente sozinha. E os problemas dela, ela não conta pra ninguém, porque são problemas
diminuídos, né? Os problemas das mulheres femininos são diminuídos pelos homens. E é normal, porque vocês não compreendem mesmo, são coisas diferentes. Então ali ela se sente acolhida, ela fala, uau, essas mulheres também têm o mesmo problema que eu, então não sou só eu que passo por isso. Elas têm mulheres grandes, capacitadas, trocam uma com a outra e tem todo o acesso da parte masculina, porque meu marido dá todo esse acesso e tem o Hoser, que é o maior estrategista, e ele tá junto com a gente também. Então, esse meu projeto é meu, do Thiago e do Hoser. Então, elas têm acesso aos maiores ali, homens, e ao lado masculino do que precisa, tanto do digital quanto de negócios. E tem toda essa parte emocional comigo. Eu tô super feliz, o Thiago tá bravo comigo. Não vou mentir pra você, porque ele fala, ai, amor, eu já não tenho agenda. Isso não fecha conta, mas ele sabe o que me deixa feliz e ele faz. Ele é um parceirão, assim. Mas realmente, tipo, financeiramente, pra gente não faz sentido, mas é propósito mesmo, é paixão. Faria muito mais sentido a gente manter a empresa do Seca aberto e ficar vendendo a rodo, mas é que eu não preciso mais disso. O Thiago, hoje, ele gosta de trabalhar, ele tem as coisas dele, os rendimentos dele. Eu acho que a gente também tem que trabalhar por propósito, né? Senão a gente perde o sentido da vida. Eu sou muito nova, alcancei muitas coisas muito nova e não tenho mais nada. Você fala, o que mais você quer? Só meus filhos. Agora não tem mais nada que eu queira, assim, almeje. Então eu quero transbordar na vida das pessoas. Não, eu tenho certeza que esse negócio vai crescer, você vai acabar criando outros negócios, porque é o natural. Da empresário, né? A gente gosta do game, de ver crescendo, do desafio. Né? É quase como um outro filho, que você fala assim, caraca, tá crescendo, tá evoluindo, tá mais maduro, tá chegando onde eu nunca achei que ia chegar. Exato. Esse é um drive que... Eu acho que talvez fosse uma das coisas que faltava pra mim, sabe? Eu 15 anos fazendo a mesma coisa, e eu fiquei a maior, digamos assim, a mais conhecida nisso, faltava um desafio. Acho que eu praticamente começando de novo, né? Não, então, eu gosto. Mas é bem interessante, assim, tentando hackear a sua mente, que o fator comunidade sempre tá presente, independente do que você faça, essa entrega, esse sentimento que você gosta de gerar nos clientes, né? Que não é só uma entrega transacional, é uma coisa que você quer que ele sinta um valor além do que ele comprou, né? Total. Por exemplo, eu comecei agora, tem 1 mês e meio. Eu comecei esse trabalho com essas pessoas, dessas mulheres, né, de Mastermind. E eu já entreguei 2 coisas gigantes que não estavam na entrega. Eu tenho muito disso. A gente começou a falar um pouco sobre o digital, sobre rede social. Eu entendi que elas estavam muito aquém. E aí a gente fez um dia inteiro de workshop lá no Grupo Primo. PrimoCast, gravação de estúdio, gravação de podcast. A gente teve um dia inteiro, uma imersão com todos os profissionais incríveis dele, que elas não pagaram por isso. E eu dei. Depois eu fiz um brunch, onde elas ficaram comigo, dei também. Eu gosto, eu me satisfaço. Eu acho que eu me satisfaço com isso, com a pessoa falar, caraca, ela tá entregando muito mais do que eu imaginei. É tão bom você ver a pessoa satisfeita, ela feliz e não recebendo aquilo que ela pagou, sabe? Porque isso não é só dinheiro. E aí você não muda a vida da pessoa, você não cria um senso de gratidão ali. Eu te entendo perfeitamente. Eu sempre me senti frustrado quando eu tinha um cliente. Esse foi um dos motivos pelo qual eu parei de lançar curso, por exemplo. Porque, cara, quando eu via que tinha gente que comprava e nem abria, eu ficava puto. Eu disse, cara, como assim você não... tipo, caraca! Te entendo. Ou então... Às vezes eu dava umas mentorias online e aí eu olhava pra cara da pessoa. Cara, ele não tá entendendo. E ele tá feliz, ele tá mudando no WhatsApp, que ele tá adorando, mas ele não tá... Isso me consumia. E aí eu falo, não, vou dar essa aula de novo até o cara entender. Eu sou assim também. A gente se envolve muito. Somos pessoas que normalmente... pro mundo do empresário, falar, não fecha conta, porque isso aí você acaba tirando o seu tempo e ganhando menos dinheiro, de fato. Mas a satisfação pessoal é algo muito importante, porque eu acompanho muitos empresários muito bem-sucedidos, de muita grana, entrando em depressão violenta, muito novo. Por quê? Porque não tem propósito, porque é só dinheiro. Quando o seu propósito for só o cifrão, algum momento vai dar ruim. Não é que ele não pode, ele pode e deve ser, mas ele não pode ser só isso. Se você não achar um outro propósito, você vai adoecer em algum determinado momento. Principalmente mulher. O homem ainda consegue melhor do que a mulher, mas a mulher não. E fazendo um parêntese aqui, você que é dono de agência, eu tenho uma mensagem especial pra você. Tem um movimento que já transformou mais de 800 agências em verdadeiras especialistas em food marketing. É por isso que eu vim anunciar a nova parceria do Roy Hunters, que é a Cardápio Web. A Cardápio Web é um ecossistema completo que está dando mais ROI para os restaurantes. É um CRM que integra
automação de WhatsApp, cardápio digital e gestão completa. E eles criaram um programa de parcerias que é praticamente um acelerador de agências. Você recebe mentoria exclusiva, comissão, networking em eventos do setor e um acompanhamento personalizado para dominar o mercado de food service. Se você tem uma agência e quer faturar mais com food service ou você quer melhorar o seu serviço no geral, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo, exclusivo para ouvintes do Roy Hunters entrarem no programa de parcerias. Aproveita que não vai durar muito tempo. Mas eu discordo que isso diminui a lucratividade. Eu acho que isso, na verdade, traz a perpetuidade dos negócios, né? Porque uma coisa que eu sempre me senti Sim. muito frustrado com o infoprodutor e com esse universo de infoprodutos é que tem centenas de cursos de como vender um curso. Quantos cursos tem sobre Loucura, como né? entregar? É. Não tem. Tipo, Não. eles não se importam. Às vezes os caras lançam sem nem ter criado o produto. E É o pensar, que mais depois eu tem. vejo, a entrega é qualquer coisa. E aí, obviamente, Eu tô acostumada com lançamento, e você também, eu escuto essa fala. é. Não, entrega qualquer coisa. Fala, como? Como assim? Tá? É muito doido. Só que é por isso que o digital tá morrendo. O Exato. digital tá morrendo cada vez mais. Então, partindo pro final, Exatamente. chegou aí nesse ponto. a gente tem visto 2021, 2022, pandemia, o auge, o pico, o ápice dos infoprodutos, lançamento, qualquer idiota ali era especialista de qualquer coisa e vendia. E eles criavam, né, aqueles conteúdos chatíssimos de yes, faça isso. Porque existia essa demanda reprimida gigantesca. Uhum. As pessoas estavam em casa, todo mundo se sentia meio burro. E, tipo, a necessidade de Inútil, né? conhecimento era absurda. A pessoa se sentia, cara, vou ficar pra trás, tá todo mundo ganhando milhões e eu tô aqui. E agora meio que morreu isso, porque as pessoas voltaram pro trabalho, voltaram pro presencial. Não tem mais esse tempo de assistir 10 mil lives todos os dias. E esses infoprodutores estão sofrendo muito porque eles não conseguem mais retenção, porque o conteúdo deles, como as pessoas não têm tanto tempo pra desprender, você vê ali as visualizações mesmo, assim, dos infoprodutores em queda, eles não conseguem mais captar tanto porque tá caro. Você que conhece muitos infoprodutores, foi uma grande lançadora, se você fosse dar os seus palpites de como você acha que vai virar o mundo de infoprodutos daqui pra frente, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que vai desaparecer, literalmente. Não só pelo que a gente estava falando, porque as pessoas já sacaram que as coisas não têm qualidade. Então elas compram mais do mesmo e elas não têm resultado. Então elas só gastam dinheiro fora. Sem contar que as pessoas não dão conta de fazer. Então virou um negócio de consumir, mas ninguém nem assiste o que comprou. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Não, talvez a galera que tá assistindo aqui, nosso público não é tão infoprodutor, é normal, tipo, 90% dos clientes nunca abrirem o curso. Normal. É Gente, muito como assim? triste isso, né? Essa métrica que existe é muito triste. É muito frustrante. E o que a galera faz também, que é absurdo, né? Como tem 7 dias pro cara pedir reembolso, ele espera o 8º dia pra mandar o primeiro e-mail pro cara esquecer mesmo que ele comprou e não pediu o reembolso. Tem toda uma máfia, né? Tem toda uma questão. Então eu acho que vai morrer por conta disso, de qualidade, de não assistir, etc. E porque as pessoas estão sentindo falta cada vez mais do de verdade, do de presencial. Começo da nossa conversa de por que eu consigo audiência, por que eu consigo manter a audiência todos esses anos. Porque eu sou de verdade. As pessoas assistem e elas se conectam com o que é de verdade. E eu sinto que elas estão cada vez mais sentindo falta do presencial. De estar no presencial, de ver, de pegar. É tudo tão digitalizado, é tudo não palpável. E agora, ainda com a inteligência artificial que vem com tudo, vai faltar mais presença. Então, eu acredito que produtos de modo geral, presencial, experiências, é o que vai acontecer. Por exemplo, as pessoas estão viajando muito. Sim. Porque experiência. A experiência num hotel, a experiência num restaurante, a experiência do ao vivo. Eu não gosto mais de coisas digitais, eu não consigo mais. Os próprios encontros com as minhas mentoras, eu prefiro no presencial. A troca de energia, a troca de olhar, a fluidez, o aprendizado, é tudo melhor. Então, tá com os dias contados, com certeza. Já faz muito tempo que as pessoas estão falando, o digital vai acabar, o digital vai acabar. E está acabando já, né? Na verdade, Esse não é que digital, vai, né? está. O digital do jeito que ele era, já mudou muito. Ainda dá pra fazer alguma coisa? Claro que dá. Mas, de fato, uma hora vai acabar. Então, as pessoas que estão só no digital precisam começar a pensar
o que mais elas vão fazer, como elas vão entregar, o que elas vão entregar. Porque não dá pra dedicar todos os seus potinhos de ouro ali, os seus ovos de ouro num lugar só. Que tem data mesmo, não tem o que fazer. Mas agora com a IA. E se você fosse começar A IA do faz zero? curso de tudo, por Não, que você vai comprar? Cara, eu ia trazer esse... Que bom que você trouxe, porque eu quero muito falar. Eu acho... Gente, sou eu que tô falando, não é a Maíra. É que eu acho que assim, a profissão da nutricionista em si... Todas as Não, mas é que essa em específico, a IA já faz assim, Sim. 100%. Tipo, Sim. além do mais, a entrega básica que elas dão. Sim. E é absurdo você parar pra pensar isso, né? Que, E, tipo, e eles estão se capacitando muito rápido, mudando muito rápido, porque ela ainda erra muito. Por exemplo, eu lembro que o Thiago, assim, o Thiago é apaixonado por IA, ele estuda e tal. E assim que veio IA, ele só falava sobre isso e tal. E eu ainda tava com um programativa, isso há uns 2 anos atrás. E aí ele falou assim pra mim: amor, começa a colocar as variedades de cardápio, de receita, tudo lá pra ela fazer. Pra depois você jogar pro seu time. Aí eu falei pra ele faz errado, amor. Aí ele, errado como? Eu falei, vou te mostrar. Então, ela fica meio que… Como existe uma pesquisa muito grande, ela não é tão precisa, tão cirúrgica quanto um bom profissional. Então, por exemplo, eu falo pra mim, coloca por ordem do primeiro para o 10º da melhor proteína. Aí ela coloca. Aí não tem o ovo, por exemplo, que é uma proteína. Ué, mas você não colocou o ovo? Ah, sim, vou colocar. Aí ela coloca. Aí eu falo, mas ele não tá em terceiro, ele tá em primeiro, por isso. Ah, sim, vou. Aí eu falei, não, então ela não tá sabendo o que ela tá fazendo, ela tá se adaptando. Então, assim, eu concordo que daqui a pouquinho, porque ela evolui numa velocidade que a gente não, que daqui a pouquinho ela vai se substituir todas as profissões. Todas. Mas a gente também precisa cuidar com o que a gente acredita no que ela traz. Porque eu dei esse exemplo porque a gente estava nesse, mas ela concorda com tudo que você traz em muitos cenários. Precisa analisar muito, precisa entender muito de IA. O Thiago gosta muito, ele entende muito. Mas ela tem um viés muito grande. Esses dias mesmo, ele estava, antes de ontem, a gente foi procurar o nome de um remédio. Você estava, né, Gabi? Quando ele foi procurar o nome de um remédio? Não vou lembrar agora o nome do remédio, tu lembra? Era um nome de um remédio que parecia um Pokémon. E o Thiago, com certeza, ele fala muito de Pokémon com a IA, porque ele gosta de Pokémon. E a IA dele é muito Prime, etc. Porque ele treina ela, bota lá nos negócios. Ele é nerd, né? E aí era um remédio específico que ele tinha que tomar. E ele falou, pra que é esse remédio? Porque depende do que for, eu não vou tomar. E aí eu falei, pergunta aí pro GPT. E aí ele botou e ela falou que era um Pokémon. E aí, porque existe um Pokémon ali. Aí eu falei, não, mas é um remédio? Pergunta pra ela. Ela falou, não, é um remédio. Ela não achou, ela ficou no Pokémon. Então também tem que cuidar, porque a IA, ela vai de acordo com o que você treinou ela. Não, total. Então, né, vai existir esse momento? Rapidamente. Mas cuidado aí, precisa se medicar erradamente. Mas nesse mundo que temos IAs, ela provavelmente vai substituir a maior parte das profissões. De tudo. E isso é um fato. Como foi a revolução no século, nos anos 50. Aqui veio as máquinas, né? Aquele filme que retrata muito isso, que é muito bom, Revolução Industrial, do Charlie Chaplin. Não, eu nunca assisti, mas… Sensacional. Na época que as máquinas vieram, que substituíram, por exemplo, o sapateiro fazia 2 sapatos por dia, aí veio a máquina e faz 60 sapatos por dia. Na época da Revolução Industrial, ali nos tempos de Charlie Chaplin, Tempos Modernos é o nome desse filme, bem provocativo. As pessoas estavam enlouquecendo, porque elas tinham muito medo. Ai, o sapateiro fazia 2 sapatos, agora vem a máquina e faz 100 sapatos, todo mundo vai perder o emprego. Na época, na proporção. Na época, na proporção do que era pra eles, isso foi o fim do mundo. Isso foi tipo, todo mundo vai perder o emprego. E vinham máquinas e faziam pizza em série, coisas que eram muito artesanal. Tá acontecendo a mesma coisa, nas devidas proporções da nossa evolução. Então sim, acredito sim que todas as profissões vão ser substituídas. Mas da mesma maneira que sapateiro era insubstituível, que agora nem faz sentido ter sapateiro, as outras profissões vão ser criadas e vão ser inventadas. Acho que as pessoas têm um medo que não faz sentido. Mas o que você, se você estivesse começando agora, você acha que neste mundo são coisas, habilidades, sei lá, habilidades importantes, coisas importantes, ou o que você faria pra empreender se você estivesse começando agora? Eu olharia para a peculiaridade de pessoa, de experiência. Porque se a máquina
ela vai substituir tudo que é lógico, tudo que é óbvio, e ela vai fazer isso infinitamente melhor que a gente, porque o tempo que ela pensa, o tempo que ela reage, as possibilidades, igual a gente falou, de criação de cardápios, de tudo, os robôs vão operar, Uhum. literalmente. O que é insubstituível? O sentimento. O Uhum. sentimento, o olhar, o acolhimento. O ser humano é o troço mais carente que existe no planeta. O ser humano não vai se contentar com a máquina. Ai, mas vai criar as máquinas, as mulheres, a gente vai ter, tipo, até mulher pra ter relação e não sei o que lá. Sim, mas uma hora vai cansar. Porque o ser humano é carente, ele precisa de sentimento. Então, tudo que você puder pensar para um olhar de acolhimento, de sentimento, de experiência, vá para esse lugar. Que esse é certo que a máquina não vai substituir. Ela não tem como fazer isso, porque ela não tem sentimento, é uma máquina. Perfeito. E agora, minha última pergunta, voltando lá pro começo, lá da parte do TikTok, eu queria muito uma dica sua. Eu vejo que o tipo de conteúdo que você tá fazendo é um tipo de conteúdo que também tô vendo voltar, que é vlog, né? Uma coisa que Sim. teve muito em 2012, 2013 no YouTube e agora tá indo, inclusive, no TikTok. Eu sinto o seu dedo quando eu vejo o Nigro lá visitando as pessoas, indo lá. Conteúdos que ele nunca fazia, nunca tinha feito, era sempre ele na mesa, e aí do nada ele começou e tá bem Tá mais legal. solto, aham. E tá mostrando o dia a dia dele, né? Tá ali, tá conversando. Não cansa. As pessoas estão cansadas do que é duro, do formato duro. Ele tá fazendo um formato que você se envolve. Porque é aquilo, independente do homem e da mulher, a novela lhe fez tanto sucesso porque a vida é como ela é. Então, você poder trazer o seu trabalho no meio da sua rotina e tem como, não cansa. Como fazer isso? Se você fosse dar uma dica assim pra alguém, eu aposto que suas mentoradas devem perguntar bastante sobre isso também. Sim. Como começar a fazer esse tipo de formato que é essa novela? Primeiro, você precisa imaginar que a pessoa que está assistindo você, ela não quer ser o seu telespectador. Ela quer sentir que ela está conversando com você. Diferente de uma telenovela que a gente está simulando e a pessoa está observando ali a minha vida, ela quer sentir que ela é sua amiga. Então, ela quer sentir essa proximidade. Então, você falar com a câmera em primeira pessoa, como se fosse uma pessoa, e não como se não existisse, como se ela não estivesse ali. Então, pegar a câmera e conversar com intimidade, criar palavras mais cotidianas, menos rebuscada, tá não o tempo todo arrumado, às vezes desarrumado, às vezes de um jeito que você ficaria na sua casa, e principalmente trazer as suas dores de alguma forma. Ninguém é perfeito 24 horas, não existe isso. Do que você tá de saco cheio? Do que você não aguenta mais? O que você não gostou? O que foi ruim do teu dia? Porque a pessoa que é muito perfeita, ela causa um distanciamento muito grande. Eu nunca vou parecer com uma pessoa muito perfeita, então eu não quero seguir mais você, porque você é tão perfeito que eu me sinto tão longe de você que não faz sentido eu te seguir. Agora, quando você começa a contar os seus defeitos, é aí que eu falo, nossa, mas esse cara, ele tem esse defeito? Vou dar uma olhada nele, porque se ele tem, eu sou parecida com ele. Mas isso é um pouco diferente no aspecto de produção de conteúdo, de antes você fazer, sei lá, uma lista de coisas que você quer falar, fazia um roteiro, parava e gravava. Nisso aí, eu acabo meio que falando as mesmas coisas, mas não necessariamente eu controlo quando eu falo cada coisa, porque eu dependo também do meu cotidiano. Sim. Então, assim, no aspecto de se antes eu, sei lá, que é o que provavelmente muito empresário que faz conteúdo tem. Ele tem um cara que cria roteiro pra ele, e ele vai lá e grava 10 roteiros. Aí fica duro, frio. Como é que ele faz? Porque, assim, por exemplo, no seu caso, muitos dos seus conteúdos tá em movimento. Então você tá fazendo alguma coisa. Total, porque aí você prende a atenção da pessoa. Mas como você decide? Tipo assim, agora eu vou gravar, ou você grava 24 horas e corta? Tipo assim, como Não, é esse? há alguns conteúdos, eu vou falar, agora eu vou gravar uma coisa, então é meio rápido porque aparece. Mas a grande maioria dos conteúdos eu penso no que eu vou gravar, não é tipo, acontece, vai filmando aí. Mas tudo na sua vida é interessante pra quem não tem acesso a você, tudo, o tempo inteiro. Aí você decide o que você vai mostrar, o que você não vai mostrar. No meu caso, por exemplo, que eu vou fazer uma obra, que é uma coisa que não tem nada a ver, que é uma coisa aleatória, supostamente de uma vida pessoal. Às vezes não, porque você é um empresário, você vai ter insights ali como empresário de como gastar menos, como gastar mais, de como não ser enganado, de como potencializar o seu negócio. Então é trazer nas simples coisas, insights e ideias disruptivas. Mas Então, você pensa no insight antes? E fala assim, pô,
Não, eu só penso assim, eu vou na obra. Como que eu posso gravar ali alguma coisa, vamos supor, pro meu mastermind? Aí eu penso, tipo assim, eu vou na obra. Dá pra eu gravar alguma coisa? Eu penso ali na hora, né? Dá pra eu gravar alguma coisa? Talvez dê. Deixa eu pensar aqui o que elas querem. Elas estão com dificuldade disso, disso, disso. Aí eu tenho a ideia e vou e jogo lá. E aí vai vindo a ideia. Mas um empresário, como ele domina muito as dores, os pontos, enfim, ele vai conseguir fazer com facilidade se esse conteúdo tiver nele. Então ele só vai adaptar a rotina dele. Dá para fazer roteiro com antecedência? Dá. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu viajei para fazer um enxoval da minha filha. Eu consegui pontuar tudo que eu ia gravar, mas não é em tópico e não é em roteiro. Ou melhor, são em tópicos e não em roteiro. Então, eu vou viajar e eu vou fazer 10 vídeos. O que eu posso tirar desses 10 vídeos? Pode ser que quando você for gravar, na prática, venha uma outra coisa, mas você pode criar ideias antes. Mas eu não roteirizo nada. As coisas acontecem na minha rotina, porque senão elas ficam artificiais. Mas você posta bastante, assim, você se cobra, tipo assim, preciso fazer X conteúdos, ou como funciona isso do... O TikTok, que é uma plataforma que eu não queria entrar, porque eu achava uma plataforma idiota de dancinha e etc, me surpreendeu muito. Eu falava, não vou entrar pra esse negócio de dancinha, mais uma plataforma e tal. E me surpreendeu muito, porque as pessoas lá, elas assistem até 15 minutos de vídeo, então elas assistem até o final, e elas são muito mais formadoras de opinião inteira do que no Instagram, que tá só por título e headline. E então você consegue criar um vínculo muito maior, você consegue mostrar o seu produto, você consegue vender melhor em 15 minutos do que em sem sombra de dúvida. Só que o TikTok é uma plataforma que as pessoas não tinham percebido ainda, que é Stories. O que funciona é como se fosse Stories. Então, se você for para essa plataforma, grava como se fosse Stories. As pessoas estão cansadas de ver coisas editadas. Por conta do digital, e a gente se capacitou muito com editores, com videomakers, com tudo. Tipo, você tem um cara, uma câmera que eu tenho que usar, entendeu? Eu comprei e vou usar. Exato. Só que aí ficou distante das pessoas. Porque ela olha como se fosse uma propaganda de televisão, como se fosse um documentário. E isso tá causando cada vez mais distanciamento, porque ela não pode estar ali, ela não pode ser daquele jeito, ela não pode editar daquele jeito. Quando você faz uma coisa mais sem edição, mais crua, é onde mais performa, porque é onde mais gera identificação. Então, eu usaria menos, se eu puder dar uma dica aqui, usaria menos edição, menos transições, menos efeito, porque isso fica com cara de que você pagou alguém pra fazer. E a pessoa que tá te assistindo, ela não quer saber o que você pagou pra fazer, ela já sabe que você tem dinheiro pra fazer. Ela quer saber o que você faz de verdade. Então, é o que não é editado, é o que é corrido. O que você tá escondendo dela que ela não vê? Ela vai ver no sem edição. Na edição, ela fala, tá bom, isso é o que ele quer mostrar pra eu ver. Mas e o que ele não quer mostrar? Quando você faz um vídeo corrido, ela fica, porque ela fala, aconteceu isso. Aí o gato sobe, a criança grita, deixa a criança gritando e o gato subindo. Porque é isso que te traz o ser humano, a pessoalidade. E aí, por isso, é importante que você faça no dia a dia. O vlog que você falou do Thiago é um bom exemplo. Ele falou, amor, como que eu faço pra não ficar tão duro, tão engessado, né? Porque os vídeos eram muito engessados e tal. Estilo vlog, eu falei, vai andando e vai fazendo a sua rotina, porque a rotina dele é super interessante. Só que quando ele para gravar e pra fazer, ele faz algo que não é verdade. Porque ele, em geral, ele não para, fica silêncio, ninguém pode falar. Por exemplo, a gente tava aqui, o telefone tocou. Na vida real não é assim, o telefone vai tocar e você vai lá, o telefone vai tocar. É engraçado ter essas coisas. É isso que tira as pessoas do óbvio. O telefone tocou, deixa tocar. Alguém vai entrar pra tirar, deixa tirar. Alguém vai, tô com sede, traz a água. Isso que faz a novela da vida. Isso que faz o filme. Se você reparar, o filme de Hollywood mais premiado, ele não é o roteiro dele, é óbvio que ele é roteirizado, mas o roteiro dele não é só a história. O roteiro dele tem um monte de porcaria. A pessoa abrindo água, pá, o barulho, pum. Ela acordando, né? Cansada. Isso, porque é isso que traz pessoalidade. Então as pessoas estão tão preocupadas em performar que elas não geram audiência, né? Elas não fixam a audiência, elas não conseguem trazer números. Os meus números são muito altos de visualizações em todas as redes. É absurdo. Eu vejo vídeo seu lá no TikTok que tem 1 milhão de likes. Tipo assim, caraca. As pessoas comemoram 1 milhão de views, aí você tem lá. Normal, 700 mil likes, 800 mil likes. As pessoas gostam de assistir, porque é isso, elas falam, nossa, é de verdade. E é muito louco, né? Porque tava até falando com você off, que um dos comentários que eu mais vejo é, gente, eu tô gostando da Mayra Card, meu Deus, porque você
por ser uma pessoa, não vou dizer polêmica, né, mas teve uma vida coberta pela imprensa que faz headline, a maior parte das pessoas te conhecia Sim. pela headline, não te conhecia seu Sim, conteúdo. Então, total. ela já tinha uma opinião completa Total. baseada no que, tipo, o ego falou, do que a Choquei falou, e não nunca Exato. consumiu. E aí foi lá e. Exato. Mas isso foi uma sacada. Os meus amigos empresários, meus amigos do dia a dia, sempre falavam: Maíra, as pessoas precisam te conhecer, você é tão legal. E as pessoas têm uma ideia de você que não é verdade. Você precisa pensar em como que elas te conhecem. E sempre eu ouvi falar isso. E eu mesma pensava: tá, mas por quê? Como, né? E etc. E aí eu percebi que o feed do Instagram, ele não dizia nada sobre mim. Porque eu postava feed no Instagram, emagrecimento de antes e depois, um vídeo formatado, elaborado, aonde me distanciava muito das pessoas. Eu já tenho uma vida muito diferente das pessoas. Eu moro numa mansão, eu sou uma mulher que vive com famosos, eu vou em lugares que ninguém vai, pego um jato, pego um helicóptero. Isso distancia muito as pessoas normais de você. Então, é lógico que as pessoas tinham essa impressão de distanciamento e não gosto, não quero, não é parecido. Só que eu tenho tantos problemas no meu dia a dia, eu sou uma pessoa muito transparente, só que eu não mostrava isso na minha rede social. Porque eu achava que não era interessante, não ia agregar na vida das pessoas. Só que não é sobre agregar, é sobre fazer relações. A sua audiência, você não tem que pensar que você só vai agregar na vida dela. Você tem que construir uma relação de amizade. E para você construir uma relação de amizade, ela precisa saber que você tem problemas. E aí eu fui para o TikTok, porque eu não queria fazer isso com o meu Instagram, para fazer série da minha vida. Porque eu falei, não vou virar uma influenciadora de nada, de lifestyle no Instagram. Falei, vou entrar no TikTok e vou ver o que rola. E explodiu. As pessoas amam a vida dela. Eu falei, não, mas essa é a minha vida do jeito que ela sempre foi, é que eu nunca mostrei. Muito Então, bom. ama a Maíra do TikTok. Sempre foi. Agora eu vou começar a trazer isso pro Instagram. A gente decidiu essa semana. Perfeito. Então aí depois a gente grava um outro episódio pra ver como foi fazer isso no foi o Instagram. resultado. Bom, tá entregue. Quiser deixar uma mensagem final? Gente, obrigada, viu? Foi incrível estar aqui. Para vocês que estão assistindo, que são 100% corporativos, empresário, eu acho que eu sou muito diferente ali do meio, porque eu tenho mais essa veia leve, artista do que qualquer coisa, mas eu sou uma grande empresária também. Então, o que eu poderia agregar para vocês de diferente é essa autenticidade, é você olhar para o seu cliente, é você realmente se envolver com os problemas do seu cliente, realmente você se preocupar em entregar o melhor produto. É impossível uma pessoa que está preocupada em entregar o melhor produto não conseguir resultado. Quando eu criei meu produto de R$300 mil de emagrecimento, que todo mundo achava que era impossível, eu não estava pensando nos R$300 mil, eu estava pensando na solução do problema do cliente. Então, olha para o teu cliente que o dinheiro vem sozinho. Eu não fiz força nenhuma para o meu vir. Trabalhei muito, mas não pensando no dinheiro, e sim pensando como que eu vou ajudar o meu cliente. O resto vem sozinho. Boa. Obrigada.